A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, a Ele toda a majestade. Eu quero hoje, nessa noite, falar para vocês um exemplo de um homem chamado Ezequiel. E eu queria que o tema dessa mensagem então vai ser Ezequiel, porque eu quero pegar esse exemplo e colocar prático para as nossas vidas. E você vai estar abrindo lá em 1 Ezequiel, então, vamos lá? 1 Ezequiel, capítulo 1, versículo 1 e 3. Olha que interessante. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus, no 5º dia do referido mês, do 5º ano de cativeiro do rei Jeoaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de o quê? Buzi, filho de Buzi, fala comigo, filho de Buzi, o sacerdote. E continua, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Ali esteve ele a mão do Senhor. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor é aquele que está conosco, é aquele que nos sustenta, aquele que está, meu Pai, visitando as nossas vidas. Eu creio que o Senhor há de ministrar em nosso coração. Eu peço a tua bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Jeremias já pregava em Jerusalém. Olha para cá. Quando Ezequiel nasce, Jeremias levantava sentenças sobre Jerusalém. E Ezequiel vai vendo Jeremias pregando. Jeremias já estava pregando, até que Ezequiel cumpre 4 anos de vida. Jeremias prega, e Jeremias vai ouvindo aquele homem pregando. É tão interessante, que em meio a essa adversidade, vai falando algo aqui, que ao 30º, que nós acabamos de ler, que ao 30º ano do 5º dia, ao 4º mês, fala que existiu então, que ele estava exilado junto ao rio Quebar, e vai falar um pouco sobre o nome do pai então, de Ezequiel, Buzi. Por que será que Deus enfatiza agora o nome de Buzi e coloca na frente sacerdote? A palavra Buzi, olha para mim, quer dizer desprezo. Aquele que foi desprezado. Mas Buzi era um sacerdote. Buzi era um sacerdote. E para ser sacerdote não era qualquer pessoa. Para ser sacerdote também tinha que ser o quê? Da linhagem sacerdotal. Então Ezequiel também tinha o chamado a ser o quê? Sacerdote na casa do pai. Porque ele pertencia também a essa linhagem. Então, para ser sacerdote, a pessoa teria que ser da família de Levi, que é da família dos levitas. Era o primeiro passo para ser sacerdote. Então não era chegar lá e falar assim: oi, ei, eu quero ser sacerdote. Não, você tem que ser da família de Levi para ser sacerdote. Depois, para ser sacerdote, não bastava apenas ser da família de Levi. Teria que ser a gente fala do tronco de Arão. Se não fosse do tronco de Arão, também não poderia ser sacerdote. Então não é para qualquer um chamado sacerdotal. Mas não parava aí. A Bíblia também relata lá em Levítico 21, 17, depois a 24, você pode ler, Levítico 21, 17 a 24, que para ser sacerdote não poderia ter defeito
nenhum. Não poderia ter defeito. Olha lá. Ninguém dos teus descendentes, nas suas gerações, em quem houver algum defeito, se chegará para o que oferecer pão ao seu Deus. E presta atenção, ninguém que tivesse defeito. Então vamos lá, para ser sacerdote, teria que ser da família, da descendência de Levi, dos levitas, teria que ser do tronco de Arão, mas também não poderia ter defeito algum. E esse Buzi, ele era sacerdote, mas o seu nome quer dizer o desprezo, o desprezado. E de repente ele nasce um filho, que é o nome Ezequiel. E a palavra Ezequiel quer dizer, Deus é a minha fortaleza. Ei, olha para mim. Aquele que se sentia desprezado, abandonado, agora coloca o nome do seu filho, que Deus é a nossa, que Deus é a fortaleza dele. Ei, e existe algo aqui de Deus para a sua vida. Nos momentos que você sentir maior desprezo, leve os seus olhos a Deus e diga, o Senhor é a minha fortaleza. Esse homem estava levando esse ato profético, em meio ao desprezo, em meio às dificuldades, mesmo sendo e tendo esse chamado, ele coloca o nome do filho dele, Ezequiel. Deus é a nossa fortaleza. Deus tem sido a sua fortaleza. Deus é a sua fortaleza. Quando pessoas olham para você e não te dão valor, quando as circunstâncias vêm, batem na sua porta, falando assim, você não vai conseguir. Quando o desprezo de pessoas olham assim, ei, não adianta você lutar, você não vai ter vitória. Olhe para o céu e diga, olhe para as pessoas e diga, olhe para si mesmo e diga, Deus é a minha fortaleza. Em meio ao caos, em meio aos problemas, Deus é minha fortaleza. Mas vamos lá. Então Ezequiel estava sendo preparado para ser também sacerdote. Mas para ser sacerdote, tinha toda uma preparação. A Bíblia diz que ele era preparado e a sua consagração se dava aos 25 anos de idade. Então ele era consagrado aos 25 anos de idade, mas ele só poderia exercer o sacerdócio com 30 anos. Parece alguém aí, Jesus, não é não? Ó, uma figura de Jesus interessante. Aos 30 anos apenas que ele poderia exercer o sacerdócio. E o que era feito nesses 5 anos de preparação? Ele só começava então a exercer depois de 5 anos, de 25, com 30 anos, 5 anos de preparação. Ei, olha para cá. Esse sacerdote agora teria que estudar medicina. Porque ele seria o responsável por diagnosticar mais de 30 doenças de pele daquela época, inclusive a lepra. Ele seria o responsável de falar se a pessoa estava sadia ou se a pessoa estava doente, se a pessoa poderia ficar no arraial ou se a pessoa tinha que sair do arraial, se a pessoa tinha que ir para a caverna ou se a pessoa tinha que sair da caverna. Então ele tinha que ter conhecimento de medicina. Mas não era só conhecimento de medicina nesses 5 anos, ele tinha que ser um exímio o quê? Ter conhecimento de veterinária. Porque ele era o responsável de olhar todos os animais, se os animais tinham defeitos, se os animais tinham doença, se os animais eram coxos, se os animais tinham algum problema, se os animais tinham alguma mancha, se os animais eram cegos, se os animais eram estéril, se os animais tinham algum defeito. Por quê? Qualquer animal defeituoso era abominação ao Senhor e não poderia ser apresentado no templo como sacrifício. Mas não apenas isso. Para ser um sacerdote, ele também tinha que ter preparação de estudo de leis. Ele teria que saber toda a lei do povo, porque ele tinha que orientar o povo nas leis do Senhor. Então ele tinha que conhecer todas as leis do Senhor, ele tinha que saber todas as leis, ele tinha que colocar em prática toda a sua vida nas leis do Senhor. Mas não apenas isso. Além das leis do Senhor, ele teria que conhecer todas as leis civis, todas as leis morais. Então ele também tinha que ter conhecimento o quê? De um bom advogado. Eita!
Imagina agora uma pessoa tendo que vivenciar tudo isso. Ele tinha que estudar tudo sobre essas coisas, sobre leis civis, sobre leis jurídicas. Ele tinha que saber tudo. E quando esse sacerdote agora era consagrado, ele também agora recebia um sangue na sua orelha direita. Ele recebia também o sangue no seu polegar direito. E ele recebia o sangue no seu dedão do pé. Isso era para ele lembrar da seguinte forma: você vai ter que ouvir do povo todas as coisas. E do povo você vai ter que representar esse povo diante de Deus. Mas tudo que você ouvir desse povo, você vai ter que contar a Deus. E Deus vai falar com você. E você vai ter que transmitir da maneira correta aquilo que Deus tem para falar. Mas não apenas isso. A sua polegar era consagrado porque dizia que ele era o responsável de pegar coisas santas ao Senhor e de consagrar ao Senhor. E o seu dedão do pé quer dizer que ele iria entrar em lugares que ninguém poderia entrar para oferecer sacrifícios a Deus, porque o lugar era santo. Ei, olha para cá. Imagina você esse período de preparação e de repente ele é preso. Ao 30º ano, ou seja, quando ele ia exercer o seu ministério, quando ele completou 30 anos, ele é levado cativo. E aonde ele estava levado cativo? Na Babilônia. Lá não existia templo. Lá não existia lugar de sacrifício. Lá não poderia exercer o seu ofício que foi designado. Ei, quantos de nós nos preparamos? Quantos de nós criamos expectativas em sonhos? Quantos de nós oramos, buscamos, pagamos o preço? E quando vai, parece que receber, as coisas não acontecem da maneira que nós gostaríamos que acontecesse. Quantos de nós fazemos planos? Quantos de nós sonhamos com projetos? E quando parece que as coisas vão dar certo, não dá. Quantos de nós temos uma história de preparação? E quando nós vamos agora vai, não vai. E parece que as coisas ao invés de melhorar, faz piorar. Ei, é nesta hora que os céus se abrem ao nosso favor. Quando ele estava lá levado a cativeiro, diz a palavra de Deus, depois de 5 anos de ser levado cativeiro, de ser preso, onde não poderia exercer o seu sacerdócio, Deus o levanta como profeta. Sabe o que isso quer dizer, meu amado? Que quando uma porta se fecha, Deus vai abrir outra maior ao seu favor. Mas os planos de Deus não serão frustrados na sua vida. Os planos de Deus não serão frustrados na sua vida. Quando você achar que tudo está perecendo, que as coisas estão ficando pior, Deus ele vai mudar. Deus vai fazer assim: agora eu vou mostrar para você que eu tenho o controle de todas as coisas e que de mim nada foge do controle. Ele vira a mesa para Ezequiel e agora Deus fala: agora eu vou te mostrar os céus abertos e eu vou te mostrar o que vai acontecer em Jerusalém. Sabe, amados, Deus nessa hora, Ele quer virar mesa a nosso favor. Ele quer falar para você: eu não perdi o controle da sua história, da sua vida. Você fez planos e parece que frustraram todos eles, mas eu estava vendo além. Deus está vendo além. Deus está vendo além. E algo maior Deus fará para a sua vida. Eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um amém mais forte? É tão interessante que isso me lembra alguns fatos de pessoas também que passaram por momentos difíceis e os céus foram abertos. Eu posso ver o ministério de Jesus quando esse sendo batizado, os céus se abriram e vieram sobre ele o Espírito Santo em forma de pomba.
e disse: esse é meu filho amado, a quem muito me comprazo. Ele iria passar por momentos difíceis, mas o céu também se abriu. Eu posso ver também Estevão, quando estava sendo apedrejado, e na sua morte, no seu apedrejamento, o céu se abre, e ele fala: eis que vejo o Filho de Deus, assentado à destra do Pai, e está de braços abertos para me receber. E ele está ali sendo apedrejado, e os céus se abrem. Eu posso ver também outra narrativa de céu abrir de João, na ilha de Patmos, conhecido como a Ilha da Morte, onde ele estava ali sendo lançado para morrer, onde os seus sonhos estavam para morrer, onde os seus projetos pessoais estavam para morrer. Ele estava exilado numa Ilha da Morte, Ilha de Patmos. Mas quando ele estava ali, Deus fala para ele: ei, olha para cima. E o céu se abriu, e ele fala: agora sobe e vem, que eu vou te mostrar quem sou eu para você glorificado. Você me viu como um cordeiro ferido, e agora eu te mostro que eu sou um leão que ruge a seu favor, e rujo em favor da igreja. Os meus olhos são como chama de fogo, o meu cabelo é branco como a neve, a minha veste é resplandecente. Eis que eu sou o Senhor Jesus glorificado. Ei, os céus estão abrindo a seu favor, mas Ele quer que você olhe para cima, não pense nas coisas terrenas. Ele tem o controle de todas as coisas, e nada lhe foge das suas poderosas mãos. Eu posso ouvir um amém? Vocês estão aqui comigo? Vocês estão aqui comigo? Então glorifica o Senhor. Os céus vão se abrir a seu favor. Dê glória a Deus, e os céus se abrirão a seu favor. Você pode aplaudir a Ele, Ele está neste lugar. Eis que vejo os céus abertos. Sabe, amados, é nas horas mais sombrias que os céus vão se abrir a nosso favor, que a glória de Deus será revelada para as nossas vidas. É nesta hora que Deus vai mostrar para você que Ele está conosco. Por isso o seu nome é Emanuel, Deus conosco. Deus conosco, Deus conosco. E Ele vai mostrar que não importa onde nós estivermos, aonde você estiver, não há vale profundo que o Senhor não esteja lá. O salmista mesmo diz lá no Salmo tremendo, Salmo 139, Salmo 139, do versículo 8 adiante. Salmo 139, ele fala algo tremendo, e ele está falando para você hoje, nesta noite: se eu subo aos céus, lá estás. Se faça minha cama no mais profundo do abismo. Ei, não importa a depressão, não importa a angústia, não importa a dor, não importa o momento de solidão, não importa se você está sentindo só, não importa qual o mais profundo abismo que você se encontra, diz a palavra, lá eu estou também. Ainda continua: se eu tomo as asas da alvorada e me detenho até os mais profundos dos oceanos, ainda lá o Senhor haverá de nos guiar, e a tua destra vai nos sustentar. Sabe o que quer dizer? Eu pego você pela mão. Quando você acha que você está só, eu estou te segurando. Eu estou pegando você pela mão. Está difícil aí na sua casa? Está difícil aí nos seus sonhos, nos seus projetos? Estou pegando você pela mão, eu estou te sustentando. Quando você acha que não tinha mais força, quando você acha que tudo estava bagunçado, ei, pode até parecer bagunçado aos seus olhos, mas eu, Senhor, estou controlando todas as coisas, e nada foge das minhas poderosas mãos. Até ali, a tua mão me guiará. Até ali, a tua mão me guiará, e a tua destra
me sustentará. Esse é o seu Deus, esse é o seu Pai. É tão interessante, se você observar o livro de Ezequiel, nós estamos com o desafio de ler Romanos, né? Mas aqui ele vai falar sobre, agora Deus vai usar Ezequiel para mostrar algumas coisas em visões ao povo de Jerusalém, o que iria acontecer. Mas algo me chama a atenção lá no versículo 28 de Ezequiel, capítulo 1. Ele vai falar sobre o arco. Ele fala lá, olha, como o aspecto do arco. Que arco é esse? É o arco-íris. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva. Ele está falando sobre esse arco. Assim era o resplendor em redor. Presta atenção. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isso, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem me falava. Esse arco está dentro da tempestade. Nós vamos ouvir falar desse arco na Bíblia 3 vezes. A primeira vez lá em Gênesis. Depois da tempestade, depois do dilúvio, o arco aparece. Mas aqui Ezequiel vê o arco no meio da tempestade. E lá em Apocalipse, o arco está antes. Sabe o que isso quer dizer? Que o nosso Deus, não importa a tempestade, se está começando, se acabou, se está nela, não importa como está você passando, o nosso Deus está no controle antes, durante e depois da tempestade. Ele está no controle de todas as coisas. Ele está conosco. Deus está durante todo o tempo conosco e Ele não nos abandona. Mas não para aqui. Depois Deus mostra um rolo para Ezequiel. E Ele fala, agora você vai comer esse rolo. E Ele fala, e a Bíblia fala que quando Ele come o rolo, que tinha então as coisas, né? Era o tipo pergaminho. Dentro da sua boca era igual mel. É tão interessante porque agora ele vai falar, olha, Ezequiel, quando eu falo para você comer, é porque eu quero falar para você, você não apenas vai falar, você também vai sentir antes de falar. Você vai passar. Em outras palavras, está dizendo, sabe o que? Você não apenas vai pronunciar, mas você também vai viver. O que você está passando, você vai viver. E depois você vai falar. Sabe o que isso quer dizer? O seu momento de tribulação, o seu momento de espera, o seu momento de clamor, não ficará em silêncio, mas você subirá nesse altar e vai testemunhar o que Deus fez a seu favor. Você está entendendo? Você não vai apenas declarar na sua vida, o Senhor faz, o Senhor fez, na vida do Beltrano, nossa, temos visto tantas coisas acontecendo, mas as coisas de Deus também acontecerão na sua vida, e você será um testemunho vivo daquilo que o Senhor faz, não apenas de palavras, mas porque o Senhor também fez em você. Então, cutuca o crente, fala, o que você está passando, crente, fala para ele. Vai servir de testemunho para outros. Você não falou com fé? Fala com fé. Fala o que você está passando. Vai servir de testemunho para outros. Eu posso ouvir um amém? Eita glória. Então ele agora começa a fazer profecias. E essas profecias, não sendo atos simbólicos, são atos proféticos. Até das coisas que iriam acontecer. E um desses atos proféticos, Deus traz uma visão para Ezequiel, e o Espírito o leva
a um vale de ossos sequíssimos. E ele chega e vê os ossos. Mas o Senhor fala para ele: ei, ande no meio dos ossos. Você está andando e só tem ossos. Mas não eram ossos qualquer. Eram ossos sequíssimos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos. E estavam sequíssimos. Eu não sei como que anda os seus projetos, os seus sonhos, os seus pensamentos, as suas conquistas. Deus não quer falar que você tenha pensamento positivo. Não, Ele quer que você evidencie que existe um problema. Mas que você não apenas veja o problema, tenha noção da gravidade do problema. Deus fala: ande no meio dos ossos. Mas aí Deus lança uma pergunta para ele: acaso poderão reviver esses ossos? Ezequiel fala: Senhor, tu sabes. Ei, acaso a sua vida poderá ser restaurada? Acaso Deus te trouxe para cá simplesmente para você entrar ano e sair ano e continuar da mesma forma? Acaso Deus quer que você viva uma vida sequíssima, onde que você não tem perspectiva de ir além? Será o que Deus tem para você é uma vida medíocre? Ou seja, uma vida mediana? Será que você ainda não apropriou-se da posição que você é filho? E como filho nós temos herança do nosso pai. E Deus então fala para ele: Ezequiel, eu quero que você abra a sua boca agora. Você vai dizer para esses ossos: e não se conforme com as circunstâncias. Abra a boca e fala: vai mudar. A minha história vai mudar. Os meus projetos vão acontecer. O que eu tenho clamado a Deus não está morto. Se tiver sequíssimo, eu vou liberar a palavra hoje, porque é o Senhor que está liberando a palavra para eu falar. Ei, existe uma palavra sobre a sua casa, existe uma palavra sobre a sua família, existe uma palavra sobre os seus projetos, existe uma palavra sobre a sua vida. Não fique calado, abra a boca. Acaso poderá ser restaurada a sua sorte? Acaso poderá ser restaurada a sua família? Acaso poderá ser restaurada os seus projetos, o seu sonho, a sua saúde? Ele fala: Senhor, tu sabes. Deus fala: abra a sua boca então, Ezequiel, e começa a falar. Ei, Deus está falando para você: abra a sua boca agora e profetiza. E ele começa a falar: o que eu vou falar? Assim diz o Senhor. Levanta a sua mão direita. Fala sobre aquilo que está seco na sua vida, sobre aquilo que está seco nos seus sonhos. Abra a sua boca. É algo que está amarrado, fala: Senhor, hoje vai desamarrar. É aquele emprego, Senhor, hoje vai liberar. Abra a sua boca e fala agora. É a vida sentimental, é o que está amarrado. Abra a sua boca agora e declare. Fala assim: Espírito do Senhor. Abra a sua boca e fala: Espírito do Senhor. Espírito do Senhor, vá de encontro agora a esta causa. Visita esta causa agora, em nome de Jesus. Ei, alguma coisa começa a acontecer. Algumas coisas estão começando a acontecer a seu favor.
Alguma coisa está começando a acontecer no mundo espiritual a seu favor. Profetizei. Profetizei. E quando ele começou a profetizar, ossos começaram a bater em ossos. Cada osso com seu osso. Aonde estava o dedo mindinho jogado lá longe, ele veio. Aonde estava o osso da perna, estava esparramado do corpo, ele veio. Sabe o que dizer, meu irmão? Aquilo que está desajustado na sua vida, Deus vai ajustar. Aquilo que está fora do lugar, Deus vai colocar no lugar. Aquilo que estava longe, Deus vai trazer de volta. Deus vai colocar no devido lugar. Ossos com seus ossos, mas não para aí não. Tendões começaram a crescer, nervos começaram a crescer, pele começou a crescer, músculo, sustentação começaram a vir. Mas faltava algo. Estava sem vida. Sabe o que quer dizer isso, meu amado? Muitas vezes nós fazemos as coisas mecânicas, porque sabemos fazer, mas não tem vida, não flui, não rompe, não acontece. Ao invés de fazermos com alegria, é peso, é fardo. Ao invés de alegrarmos com a bênção virou, foi peso. Ao invés de alegrarmos com a conquista, está me adoecendo. Quantas pessoas sonham com o filho e quando o filho nasce, fala, não aguento, chora demais. Não aguento, meu Deus do céu. Quantas pessoas sonham com a casa, fala, meu Deus, que casa grande para limpar. Vira peso. Quando as pessoas sonham, pai, eu quero tantas roupas. Aí quando as roupas sujam, fala, não aguento mais lavar roupa. Não aguento mais passar. Senhor, eu quero um marido. Aí quando Deus dá um marido, fala, meu Deus, o homem é baguncento demais. A bênção virando peso. Jesus, me dá condição de fazer compra e compra. Que preguiça de guardar. Meus amados, peso, não tem vida, não tem alegria. É casado, mas não desfruta do casamento. Tem casa, mas não desfruta da casa. Tem as coisas e não desfruta porque é peso. Mas hoje Deus também vai mudar a sua história. Deus vai trazer vida, vida, vida. Você vai fazer como nunca, com o coração agradecido. Esse foi o emprego que Deus me deu. Quantos queriam, mas Deus me abençoou nesse concurso público. Estou aqui, eu tenho que valorizar. Deus me deu um esposo. Deus me deu uma filha, me deu um filho. Estou pensando no irmão Kleber ali. Tem um bebezinho novinho, glória a Deus. Agora Deus abençoou a esposa dele com 2, está de gêmeos. Irmãos, vamos fazer um mega chá de berço para esse povo aqui. Vamos, irmão? Glória a Deus. Um chá de berço grandão. Está ali, gestante de 2, que bênção. Aí ele falou assim, bispo do céu. Eu falei, Deus é bom, Deus queria que o bebê nascesse logo, porque Jesus já está aí. Deus queria, glória a Deus. É bênção, manos. É bênção. Bênção triplicada. Bênção. Valorize o que você tem. Mas se você agora tem uma família que está te dando trabalho, glória, você tem uma família. Mas hoje você vai levantar a mão e falar assim, vida de Deus. Levanta as mãos, agora declara, vida de Deus. Ei, Deus não te deu um filho para você perder ele para droga. Deus não te deu um filho para ele ser problema.
Deus não te deu um marido para ser problema. Deus te deu tudo para ser bênção. É para ser bênção. Então se está tendo morte, tem alguma coisa errada. Então abra a sua boca agora e profetiza a bênção de Deus. Porque tudo que Deus dá é bom, perfeito e agradável. Não é peso. Se está virando peso, não é de Deus. Arranca, declara, abra a sua boca agora.